Meu velho. Obrigado. Valeu. Simão, tudo bem? Sou o Peron. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer quando a arbitragem acerta, como acertou em Cruzeiro e Santos, que realmente foi impedido o lance lá do... Em segundo, você sendo árbitro do Rio Grande do Sul, fora do eixo Rio-São Paulo, e assim, sem nenhuma crítica, né, ao eixo Rio-São Paulo, mas você não acha que em todo o tempo do futebol não rolou um favorecimento da arbitragem para times que estão no eixo Rio-São Paulo? Porque, por exemplo, a gente teve em 2010 um Brasileirão que basicamente foi decidido em um jogo com uma polêmica gigantesca entre Corinthians e Cruzeiro, com todo respeito, gente, em que um pênalti meio mandrake foi marcado do Gil no Ronaldo. Não sei se você lembra desse jogo, que foi no Pacaembu. E acho que é um lance que ilustra bem como que a gente pode desconfiar que existe, sim, uma má-fé, assim, com os times que não estão no eixo Rio-São Paulo. Você não acha que tem isso mesmo? Não, eu acho que é o seguinte, a arbitragem, eu quando saí do Rio Grande do Sul para apitar, eu vim apitar, eu quero acertar 100%. Eu, os meus árbitros assistentes, e sempre lembrando que o árbitro sozinho não vai a lugar nenhum. Não é trabalho dos bandeirinhas, enfim, do quarto árbitro, é sempre um time. Então, o cara tá ali para acertar. O cara tá ali independentemente de cores clubísticas, de know-how de jogador. O árbitro tem que entrar em campo, tá? Porque o árbitro, se você quiser ver pessoas felizes, não vai ser árbitro de futebol, vai vender sorvete. Aí tu vai ver todo mundo feliz. O árbitro é o cara que tá ali, entra no universo de cada um, diz, isso pode, isso não pode, tá toda hora interferindo. Então ele fica com essa figura meio antipática, assim. Mas eu acho que, pelo contrário, o árbitro tem que ter empatia, conversar com o jogador. Isso é do jogo, tá? Porque tu tem que entender que estão 22 jogadores, que os caras estão tentando ganhar ali. Mas o árbitro tem que ter esse entendimento, com clareza, sabe? Sempre respeitando, e a recíproca tem que ser verdadeira. Eu jamais enfiei o dedo na cara de um jogador, porque atrás daquele jogador tem um pai de família. E exigiu mesmo, que eu tenho 4 filhos. Chegar em casa, o cara deitou e rolou. Não. Vem reclamar, embaixo, advertência e ponto. Então... O árbitro quer acertar sempre. Ele pode errar? Pode. Tu pegou um exemplo, outro vai pegar outro exemplo. E a matemática da arbitragem é injusta. Eu apitei 12 finais de Brasileirão. Né? Brasileirão e Copa do Brasil. Cara, se eu errei numa, eles só vão se lembrar daquela uma. As outras ninguém mais se lembra. Então, é injusta essa matemática da arbitragem. O cara sempre gravou pra ti aquele lance. E outras vezes que o Cruzeiro provavelmente foi beneficiado, o cara já passa batido. Mas nem existiu, né? Mas só pra terminar, Sandomir Hit errou ou não naquele lance? Cara, eu não tô me recordando bem aqui. São tanto lance. Pô, tu tá falando 16 anos atrás, né? 16 Você lembra de lance de 2002, 2000? Não lembra desse lance, pô? Não, eu lembro dos que eu tava apitando, né? Aí era eu que apitava. Olá, Simão. Opa, meu velho. Muito prazer. Igualmente. Meu nome é Cauã. Cauã? Vamos lá. Sem clubismo nenhum, tá? Sobre a pauta agora, o que acontece? A gente vê lances indiscutíveis que principalmente tem que proteger o São Paulo, que lances que são para ser falta, pênalti, não estão sendo marcados, e diante a esse grande fator, né, durante o jogo, né, principalmente quem é corintiano, quem é palmeirense, quem é São Paulino, protege muitas das vezes o seu próprio time durante a partida, fala, pô, foi pênalti isso. E com a tecnologia, após o jogo, a gente vê que foi lances indiscutíveis, que muitas das vezes não foi. Na hora ali, a gente pensou que seria falta e tudo mais. Então, assim, eu não concordo com esse lance com você. Eu queria entender como que funciona a cobrança diante aos árbitros, porque a gente vê que no Brasil, pós-jogo ali, os árbitros não falam depois, o que de fato era falta para ele ser marcado, ele não fala, ele não tá depoimento nenhum. Então, eu queria entender essa questão. Se vocês realmente têm essa cobrança fora do jogo. Eu defendo que o árbitro tem que dar entrevista. Eu dava quando apitava, antes do jogo, depois, eu falava. Muitas vezes eu recebia uma outra bronca daqui e dali, mas eu falava. Acho que o árbitro tem que falar, tem que se comunicar. A informação é pública e todos têm o direito. Porque só o jogador se manifesta, o teste... Terminou, vou lá e digo, olha aqui, velho. Eu olhei no campo, a minha decisão foi essa. Qual é o problema? Certo, mas por que hoje os árbitros brasileiros, você vê que no final da partida apenas os jogadores vão com o repórter, conversam, dão um feedback sobre a partida, mas o árbitro... Não sou eu que comando, né? Então isso aí tem que perguntar pra quem comanda. Eu sou favorável de que árbitro dê entrevista, sim.
O árbitro tem que dar entrevista. E essa questão do lance, por exemplo, no qual lance que você praticamente deixou... Contra o Palmeiras, um exemplo. Esse aí, o pênalti claríssimo. O árbitro foi punido 40 dias. O árbitro ficou sem apitar 40 dias, depois foi voltar, um árbitro jovem, com bom potencial, que acabou sendo meio queimado nessa jogada. Depois que voltou, e não voltou muito bem, tá? Mas errou naquele lance. Então, o árbitro é punido. E a princípio, o árbitro não é nem profissional. Como é que você vai punir um cara que é jornalista, personal trainer, que é metalúrgico, professor? Eu achava absurdo essa questão dessas punições. Agora o cara vai ser profissional, vai assinar, tá ali, vai depender só daquilo ali, vai ganhar só para aquilo ali. Sim. Então essa questão do profissionalismo, eu entendo que vai melhorar nesse aspecto bastante para a arbitragem. Última pergunta, o que você acha que falta para melhorar a arbitragem brasileira? Qual ponto você acha que... Não, eu te falei bastante, eu acho que falta pelo comando, pelas orientações, e eu acho que outro ponto importante, o árbitro, não é só o árbitro culpado, tá? Pelo nível do futebol que estão jogando no Brasil. Certo. Por exemplo, o número de faltas no Brasil. Se tu pegar da Premier League, são 21 faltas por temporada. O campeonato espanhol, o espanhol são 25, o italiano 26, o Brasil 28. Né? Então, o número de faltas muitas faltas no futebol brasileiro. O dia teve um jogo aí que teve 50 faltas. A bola não rola. A média é 45, 46, 49 minutos de bola rolando pro jogo, que é muito pouco. Então, isso aí é uma cruzada. Feito. Muito obrigado. Eu acho que o que eu vou falar agora vai se tornar um pouco polêmico, mas hoje eu falo que o Fluminense é um dos clubes que mais sofre com a arbitragem no Brasil e o favorecimento dos clubes como Corinthians, Flamengo é muito grande. Muito grande. E isso é notório. Eu queria saber qual que é a sua ideia sobre isso. É só a verdade. É só a verdade. Opa! Eu queria muito vir. Eu sou a Beli, eu trabalho com futebol e eu falo de todos os times. Eu não torço pra um time, eu torço pra todos os times. Então eu vou na torcida do Galo, do Cruzeiro, do Inter, do Santos, eu vou em tudo. E aí eu consigo ver, calma aí, gente, eu consigo ver os dois lados. Então eu consigo compreender o lado deles, de sentir... porque tem pesquisas que falam que 70% dos torcedores falam que tem 3 times do Brasil que são mais beneficiados pela arbitragem, que é Flamengo, Palmeiras e Corinthians. É uma pesquisa, tem dados. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou na torcida dos outros times, eu vejo que sim, eles ficam querendo sempre apoiar o próprio time. Então, é isso. Não, eu acho que sempre é bom essas estatísticas, estudo e tal. Agora, são pesquisas. E o torcedor, ele sempre tá puxando lenha pro seu assado. Né? No teu caso, tá pra seleção brasileira, né? Que também é meu time. Mas essa questão do árbitro, aí não é um problema só do árbitro. Eu falava, o futebol brasileiro tem que ter uma cruzada contra essas simulações, contra esse monte de falta, contra esse monte de reclamações, mas aí é o árbitro, são os jogadores, são os técnicos, são os dirigentes, a imprensa, tá? E o Tribunal de Justiça, né, punir com rigor. Então eu acho que aí sim nós vamos elevar o futebol brasileiro. Sim, eu concordo. E quando eu vou na torcida, sempre ela apoia o próprio time e nunca fala que o impedimento tá errado.